Oi, 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 seus lindos! E aí, povauleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes. Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia? Pois é, Marlon, adivinha só, cara. Trabalho em equipe, é claro. Ó, e nem adianta vir com essa história de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente. É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades de relacionamento e escutar dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto. Show de bola! Quem vai dar essa aula inteligente de trabalho em equipe hoje, Marlon? Conta aí pra gente. Cara, pessoal, gente, o Giba é um amigão. Eu tô muito feliz aqui de poder gravar um episódio com ele. É uma pessoa que, cara, sempre tá ali ajudando. Eu vi isso na prática, ele ajudando, sabe, 3 horas da manhã, dando dicas lá, no meio de uma madrugada, onde um final de semana era todo de evento e o cara tava lá ajudando e tal. Super amigo, super bacana. E também tem uma história muito, muito assim, forte, que ao mesmo tempo, porque esse mesmo tipo de história é o que os caras que deram errado na vida usam para se justificar. Eu tive uma dificuldade, isso e aquilo, o mundo foi injusto comigo, por isso que eu sou ruim. E ele não, ele fez o contrário. Ele pega todos esses motivos e faz com que ele seja foda, seja gente boa pra caramba, humilde. Me ajudem a receber aí Gilberto Lopes, o famoso Giba! Brota aí, meu amigo! Uhul! Bora, Giba! Salve, salve, Marlon Aulas, salve, salve, Flávia, olá aí todos os ouvintes. Meu nome é Gilberto Lopes, sou conhecido como Giba, paulista, tenho 49 anos de idade e vou contar um pouquinho para vocês aqui de forma muito breve qual é a minha história de vida para depois a gente entrar na conversa com esses dois malucos aqui que vão levar muito tempo para vocês. Eu sou filho de nordestinos, os meus pais são da Bahia, do interior da Bahia, eles migraram para São Paulo na década de 60, eu nasci em São Paulo na década de 70, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai, fugiu de São Paulo para Porto Alegre por questões de violência doméstica em casa, e aí eu fui criado lá em Porto Alegre dos 5 até mais ou menos os meus 20 anos. Eu me adaptei bem em Porto Alegre por algumas coisas, por outras coisas não, né? Eu sou negro, tive bastante dificuldade com o trabalho lá, não conseguia ganhar mais de R$600 por mês. E aí, em determinado momento lá dos meus 20, 21 anos, eu decidi pegar uma mochila, pegar alguns reais, os meus sonhos, e ir para São Paulo, porque eu queria ser um grande redator publicitário, queria trabalhar em grandes agências. Peguei tudo isso, entrei no ônibus, fiquei 24 horas viajando dentro de um ônibus de Porto Alegre para São Paulo e fui tentar a vida lá em São Paulo. Chegando lá, as coisas não saíram como eu planejei, eu virei atendente de uma pizzaria na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, e fui trabalhar com vários empregos que a gente chama de subemprego, né? Uhum. Entregador de pizza, atendente de pizzaria, vendedor de imã de geladeira, vendedor de convênio médico para profissional do sexo, vendedor de caixão, vendedor de CD em show. E aí fui promotor de vendas, acabei crescendo, virei instrutor, coordenador, gerente, diretor-geral, e em 2004 eu abri uma agência na área de marketing promocional, na área de marketing direto. De lá para cá já são aí 17 anos, né, que eu tenho empresa. Eu tenho uma empresa de marketing direto, marketing promocional chamada 4 Marketing. A gente tem em torno de 1.100 funcionários trabalhando no Brasil inteiro. Eu tenho uma outra empresa de atendimento por vídeo chat chamada MyHelper. É uma startup que surgiu agora no Covid para permitir que vendedores de lojas fechadas possam continuar atendendo seus clientes por vídeo. E tem uma outra empresa que é uma agência de marketing digital chamada PPR Live Digital.
Então, esse é um pouco do resuminho da minha história. É muito importante falar aqui hoje que o que me move são as pessoas. Eu tenho um histórico de violência doméstica na minha família muito grande, isso teve um impacto muito grande na minha vida. Eu sempre me achei incapaz, incompetente, um merda, eu sempre achei que não ia dar certo porque eu era negro, eu sempre achei que não ia dar certo porque não tinha formação, eu sempre achei que não ia dar certo porque eu era filho de nordestinos, então várias coisas aí bloquearam minha vida durante muitos anos, até que eu resolvi ser eu mesmo e buscar o meu lugar aí. Hoje, uma parte importante do meu tempo e do meu dinheiro é investido em causas sociais. Eu trabalho com 4 instituições diretamente. A Associação Fala Mulher é uma instituição que trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher, que foi muito presente na minha vida, com a minha mãe, e por isso que eu estou conectado a eles. O Instituto Recomeçar, que é uma instituição que trabalha na reinserção, na ressocialização, na qualificação de egressas e egressos do sistema prisional. O Cores do Mará, que é uma instituição de São Luís do Maranhão que alimenta, educa, protege jovens de uma comunidade extremamente carente lá, e o Gerando Falcões, que é uma ONG bastante conhecida, eu sou um dos voluntários lá, e agora também professor da Falcons University, que é a universidade deles. Então esse é um pequeno resuminho aí da minha vida, para vocês saberem aí um pouquinho do que a gente vai falar, né, enfim, e como eu cheguei até aqui. Uau! Caramba, não consegui nem falar meu isso, Marlon. Que maravilhoso isso. Estou impactada aqui. Nossa. Manda ver, Marlon, manda ver. Caramba, Giba, a gente tem algumas coisas que a gente planejou de perguntar, mas conforme você vai falando, vão surgindo várias e várias perguntas também. É muito, muito bacana ver como você passou por cima de todas essas travas e dificuldades, né? Eu sei que a gente nunca chega naquela perfeição que a gente quer, mas todo dia a gente tem um desafio e conforme a gente vai vencendo, a gente vai vendo quanto que a gente evoluiu ao longo desses tempos. E eu queria voltar um pouquinho lá para o começo da sua vida, assim, onde você tinha essas dificuldades, que você vivia numa cidade onde não tinha, né, tanta gente, vamos dizer assim, parecida com você e tal. Cara, você sentiu a primeira vez que você estava liderando, você estava falando para alguma equipe, alguma questão assim que você sentiu assim, caramba, aqui eu me encontrei? Pergunta interessante, Marlon, porque eu nunca tinha tido essa visão, né, que eu era um líder, enfim, eu não tinha essa visão. Eu acho que a liderança para algumas pessoas é uma coisa natural, né, assim, a pessoa ela é daquele jeito, né, e eu me enxergo nesse grupo de pessoas aí que é natural, né, enfim, isso aconteceu desde cedo comigo na escola. Eu liderava para ser aceito, né? Eu liderava para ter menos preconceito, enfim, foi uma forma que eu encontrei de ter alguma influência sobre as outras crianças e conseguir o meu espaço. Mas eu acho que a primeira vez que eu tive uma dimensão, né, apesar da minha empresa já ter, sei lá, 500, 600 funcionários, mas que eu tive uma dimensão dessa capacidade, né, e disso como um fato, foi quando o Ricardo Jordão, né, criador do Epicentro, me convidou para palestrar em 2015. Né? Então, nesse momento, eu declinei do convite. Né? A primeira reação foi declinar, porque eu falei, não tenho nada que falar para as pessoas, enfim, não tenho que agregar, né? Que graça tem a minha história de vida. E aí a minha esposa falou, não concordo com você, acho que você tem que ir, acho que você tem muito para falar. Mas foi a partir desse convite que eu falei, pô, peraí, cara, as pessoas querem me ouvir, né? Tem alguma coisa aqui que eu não tô dando, não tô tendo consciência disso. Então, mas assim, já tinha, tipo, 500 pessoas na minha empresa, era enorme, né? Enfim, já tinha outros negócios. Mas sabe quando você faz a coisa que nem você respira, que nem você não se dá conta do que você está fazendo? Então foi em 2015 que meio que caiu a ficha para mim dessa questão de constatar que eu era um líder. Gente. É porque, na verdade, eu acabei perguntando da liderança, mas é porque a gente acaba até confundindo um pouco os termos. A gente sabe que a liderança está muito ligada à comunicação. E eu vejo você falando, né? Percebeu que tinha essa parte de se comunicar e
comunicação para poder se lugar no grupo, né? Aí foi mais ou menos em cima dessa pergunta. Onde que você percebeu pela primeira vez que você era bom nisso, na comunicação e na liderança também? Na comunicação, isso eu tenho bem claro. Eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe era empregada doméstica, enfim, ela conseguiu uma bolsa de estudos para mim, para fazer a primeira série do primeiro grau, numa escola particular, né? E aí eu entrei na escola, tive 400 alunos de classe média alta, todos brancos, então eu fui o primeiro pobre, o primeiro negro, o primeiro bolsista lá. E o que era para ser muito legal, porque era uma oportunidade de transformação na minha vida, de ter acesso a um ensino diferente, de qualidade, os primeiros momentos foram bem complicados. As crianças não entendiam muito bem quem que eu era, o que era aquele ser diferente de todo mundo, né? Então todo mundo tinha o seu Nike, o seu Adidas, o seu tênis bacana, e eu tinha meu chute. A galera tinha roupa bacana pra caramba, eu tinha roupa doada pela ONG, e a galera não entendia muito bem. Então rolou uma dificuldade. Impacto, né? Uma dificuldade de entendimento das crianças. Eu nem digo de racismo ou discriminação, elas simplesmente não estavam ali preparadas a lidar com aquela situação. E aí eu fiquei de fora de bailinho, eu ficava de fora do time de futebol, ficava de fora das conversas, e aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu me dei conta que se eu tivesse mais informação, se eu fosse o cara que sabe de tudo e conversa com todo mundo, eu ia conseguir atrair as pessoas para mim. Então, por exemplo, eu montar um time de futebol, né? Vou montar um time de futebol. Quem que é o bom atacante? Fala com o Giba que ele sabe, né? Daí a galera me procurava, e aí? Fulano ataca bem, fulano defende bem, pega tal goleiro, pega tal zagueiro. Daí o cara falava, tô afim de tal menina. Quem que sabe aí dos rolezinhos que tá rolando de meninas com meninas? Pega aqui. Não, fala com o Giba que ele sabe todo mundo. Quem gosta de quem e papapá. Aí eu passei a ser convidado para os bailinhos, passei a fazer parte de todos os grupinhos, sempre convidado para formar os times de futebol. Então, muito, 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 muito cedo, eu me dei conta que a habilidade de comunicação podia salvar minha vida, podia me gerar oportunidades, podia me trazer coisas, podia me incluir em lugares com a habilidade de falar, né, de me comunicar. Então isso aí eu tenho bem claro, a comunicação foi aos 7 anos. Que legal. Eu já vou... Deixa eu entrar, Marlon, aqui, que agora eu me empolguei. Giba, eu vou sair... O Marlon fez um resgate muito bacana aí da sua história. Eu acho que até você se surpreendeu com a pergunta e trouxe detalhes maravilhosos. Então eu vou sair desse mundo aí, né, passado, e vou trazer agora para o presente. Você falou na sua abertura aí que você tem uma empresa com 1.100 funcionários. Gente, vocês veem o nível da pessoa que a gente está entrevistando. Ouçam isso com carinho, com atenção, com a caneta do seu lado e com papel, por favor, tá, gente? E aí, Giba, eu quero te fazer a pergunta do seguinte, né? 1.100 funcionários e ainda montou uma empresa no meio da pandemia. Como é que você se viu no meio dessa pandemia? Acho que todo mundo deve ter te feito essa pergunta, mas eu vou fazer também. Liderando 1.100 pessoas, vendo que a pandemia você ia ser impactado diretamente e você ainda teve uma ideia de fazer uma outra empresa. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Flávia, essa é uma pergunta bem legal e eu vou te responder do meu jeito. Eu tenho como é que eu posso te dizer aqui? Eu tenho um conflito com o mercado, com a imprensa, de uma forma geral. Por quê? Porque a imprensa e o mercado tende a endeusar uma pessoa, né? Então, fulano é o cara, né? O Giba isso, o Giba aquilo, o Giba na capa da revista, o Giba não sei o quê, o Giba planejou, o Giba deu certo e pá. E aí o que eu vou te falar agora é o mundo real que não sai na revista, não sai no jornal, não sai na internet, nenhum empresário vai falar. Então, como é que foi pra mim, com 1.100 pessoas que trabalham em lojas, trabalham na rua, o Covid, né? Foi terrível, foi terrível. Eu fiquei 3 meses dormindo mal, eu engordei quase 8 quilos, eu comecei a beber todos os dias. Por quê? Porque eu levei 17 anos para construir uma empresa que é a prestação de serviço, né, de atendimento presencial. Então, o meu principal negócio é fornecer pessoas para multinacionais para atenderem pessoas em lojas, né? Você entrou numa loja para comprar uma TV, uma máquina de lavar, um celular, vai ter um funcionário meu CLT que vai atender a Flávia e vai te dar, né, explicação e vai te vender aquele produto. No Covid, o meu serviço ficou inviabilizado de ser entregue, né? Então, de repente, na minha frente,
depois de 17 anos, uma empresa deste tamanho começou a derreter na minha frente. Então, Nossa. os clientes começaram a me ligar, olha, não vou te pagar porque o serviço não está sendo entregue, as lojas estão fechadas. Então, foi muito difícil, o período mais difícil que eu já enfrentei até hoje com as minhas empresas. Eu demiti muita gente, né, porque o meu serviço não podia ser entregue. Fiquei bastante preocupado se eu ia conseguir manter a minha empresa funcionando. E o nascimento da ideia da empresa de atendimento por videochat veio dessa dor, né, da impossibilidade de colocar atendentes em lojas, porque as lojas estavam fechadas, milhares de lojas no Brasil inteiro. A gente acabou de uma dor transformando numa solução, que foi o videoatendimento, que as nossas equipes podiam atender das suas casas, né, clientes em qualquer lugar. E aí, da cura, que foi isso, acabou virando um novo negócio, né? Então a gente diminuiu de tamanho no Covid, como muita gente diminuiu também. A empresa ficou em pé, tá saudável, graças a Deus, depois de 1 ano e 1 mês a gente está aqui. E dessa situação saiu um novo negócio, né? E aí um pouco parte do que muitos brasileiros e muitas brasileiras são, né? Guerreiros, imparáveis, né? Sobreviventes. Eu brinco que você cai lá no fundo do poço e lá no fundo tem uma mola que te traz de volta, né? Show. Foi isso, foi bem difícil, foi bem ruim, chorei muitas noites, troquei o dia pela noite, muitas madrugadas acordando 6 da manhã, porque chegava no dia do pagamento, tinha que ter lá 4, 5, 6 milhões de reais para fazer a folha de pagamento. E o Covid impedindo tudo isso de funcionar, né? Então foi bem difícil mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima, tá tudo funcionando, tá tudo bem, graças a Deus, e a empresa nova tá indo bem também. Ai, eu vou, Marlon, me desculpa de novo, deixa eu interromper e vou te dar parabéns, assim, porque é uma coisa que eu falo muito com as pessoas em relação aos empresários, né? E você lindamente mostrou aí, né, das trevas à luz. E assim, eu vejo, porque eu tenho muito contato com empresário, meu pai é dono de restaurante, e eu vi todo o sofrimento do meu pai e dos meus irmãos, e assim, a gente vendo, e aí as pessoas às vezes falam de empresário de uma forma meio pejorativa, porque vem na novela o empresário canastrão, né? E acham que empresário é aquilo. E você mostrando isso, gente, é isso. O empresário é exatamente isso que o Giba falou. E é aquela responsabilidade, né, Giba, de ter 1.100 pessoas sobre a sua responsabilidade. O que você vai fazer? Eu acredito que você deve ter chorado muito pensando nisso, né? Só para contextualizar aí, sabe? Que eu me impactei. É importante o que você colocou, Flávia, duas coisas, né, que eu quero dividir. A primeira, eu não falei o que eu falei para me vitimizar de forma nenhuma. Não, eu sei disso. É que eu não concordo com esse endeusamento do empresário. Eu não gosto disso e eu acho que isso é prejudicial para quem está começando, porque a pessoa acha que nunca vai ser igual o Giba, né? E não é por aí, eu sou uma pessoa normal como as outras, eu tenho as minhas dores, eu choro também, eu falo palavrão, eu tenho dificuldade, eu não sou bom em tudo, e eu acho que precisa desmistificar esse empresário Deus, sabe? O cara é o foda, e pá, é o cara, né? Enfim, eu não gosto disso, eu gosto do mundo real, eu falo para as pessoas, olha, assim como você tem dificuldade para dormir, eu também tenho, o seu problema é como é que você vai fazer sua folha de 6 mil reais, a minha é como é que eu vou fazer uma folha de 6 milhões de reais, é um problema, né? As pessoas acham que não, que sou rico, não tem problema, não, tem problema igual, você tem na verdade 1.100, né? É muito mais dor de cabeça para você cuidar. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é que o brasileiro, né, a gente não respeita o sucesso, né? Então quando eu era um pobre, né, um semi-analfabeto, enfim, e não tinha nada, pô, esse pretinho, Giba, mó gente boa, não, né, é um moreninho, o cara é legal, o cara é simpático, o cara é bacana, olha que cara bacana, que cara esforçado, né, beleza, daí este pretinho virou um cara rico, né, daí hoje este cara é, o Giba, né, aquele filho da puta, daquele empresário, ladrão, bandido, corrupto, explorador, caralho, pá. E é o mesmo cara, entendeu, eu sou a mesma pessoa, não mudei, né? E se eu estivesse nos Estados Unidos, pô, os caras batiam palma para mim. Se eu estivesse na Índia, né, batia palma para mim. Mas aqui não, né? Eu não posso falar nada porque eu sou empresário, eu sou ladrão, eu sou corrupto, né? Então a gente tem isso que é muito ruim, porque tem mais gibas, né? Mais pessoas gerando emprego. Então eu gosto sempre de trazer essa transparência para as pessoas saberem que eu sou o mesmo cara, né? E a sociedade que me rotula, infelizmente. Perfeito. Marlon, peraí, primeiro vamos bater palma pro Giba. Claro. Giba é muito foda. Vai lá, Marlon.
Então, Giba, a gente está estreando aqui, né, um momento diferenciado no nosso podcast, porque o conteúdo desse podcast ele é direcionado para as pessoas que têm negócio próprio, pequeno, e que estão começando a trabalhar em equipe, estão começando a liderar, então elas precisam de algumas dicas, mas também a gente está querendo, assim, criar um momento, querendo não, a gente está criando agora aqui um momento que a gente vai fazer um jabá, né, para as pessoas que estão ajudando aí o nosso podcast a continuar firme e forte, tanto fazendo aqui o processo de participar fielmente, né? Ou também pelo próprio Pix, que a Flávia vai dar uma comentadinha, não sei se ela sabe disso, vai dar uma comentada. E o primeiro momento de jabá aqui que eu queria falar é da Aguiar Recursos Humanos, né? Ela tem ajudado aí pessoas que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho, né? Com muitas dicas boas no Instagram, mas principalmente com questão de consultoria. Você vai lá, faz um orçamento com ela, ela vai te ajudar ao longo de todo o processo seletivo, para você, né? Porque imagina, a gente nunca pede ajuda para as pessoas que trabalham com RH, para a gente poder participar melhor do processo seletivo, ter mais vantagem, saber o que dizer, né? A gente acha que tem que ser tudo na sorte e, cara, não tem mais espaço para sorte, né, nesse sentido de arrumar um emprego e tal, tá muito concorrido. Então, esse é o recado da Aguiar Recursos Humanos. Ela também é focada para trabalhar com escolas, né, fazer aquele assessment, descobrir qual é o tipo de perfil para que as empresas possam, na verdade, o profissional já saiba onde que ele vai se encaixar melhor, onde que ele vai trabalhar melhor, e as empresas não gastarem tanto contratando pessoas que não são aptas, não são tão boas para aquele perfil, né? Então fica aí o momento jabá número 1 do nosso podcast hoje, Aguiar Recursos Humanos. Legal. E aí o podcast, o Pix, né? É o podcast aulasinteligentes@gmail.com. Era isso, Marlon? Isso aí, ó. Você pode fazer uma doação de qualquer valor aí para você ajudar, tá? E se você quiser participar desse momento aqui do jabá, aí já é, né, 50 pila, a gente combinou aqui, né, de todo mundo se ajudando. E outra coisa, para você achar a Aguiar Recursos Humanos no Instagram, é só botar assim, a guia, né, a guia Recursos Humanos, porque só tem um R aqui no Recursos Humanos. Então, a guia Recursos Humanos, e você vai achar lá a página que tá maravilhosa. Então, vamos voltar aqui, né, Giba? Tá aqui, tô olhando, quanto jabá, gente, meu Deus do céu. Mas, cara, é muito foda o que você contou. Quando você tava dando as entrevistas, se eu não me engano, foi no Jordão Nacional, acho que foi a primeira vez ali que eu quando eu pesquisei sobre você, eu vi assim, eu falei, caraca, cara, dava para ver nos seus olhos que você estava realmente sentido com aquilo, você estava pensando no ser humano que você teria que mandar embora. Eu nunca vi uma pessoa que passasse tanta, assim, verdade no que estava falando sobre demitir uma pessoa. E tem um outro momento, está contratando a pessoa, né? Então, a pergunta é aí, em cima desse questão do processo seletivo, né? Por que você acha que o currículo acadêmico no mercado aí, né? Ele é tão mais importante que o ser humano que tá por detrás do papel? Ô Marlon, acho que a gente vem de um processo longo, né? De décadas da nossa história, né? Sobre a importância da formação, né, do tipo de faculdade que você fez, do tipo de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, isso é um negócio histórico, né? Lá atrás, quando você volta lá para 30, 40, 50 anos atrás, pouca gente podia estudar, isso era extremamente restrito, né? E tinha uma elite acadêmica. E isso vem aí se acompanhando durante muito tempo, né? Hoje no mundo, algumas empresas grandes, como Google, Amazon, Apple, Facebook, mudaram e não exigem mais uma formação mínima para a pessoa trabalhar lá, enfim, né, você tem que ser bom no que você faz, não importa a sua formação. Então eu entendo que a gente está numa mudança sobre isso, mas uma mudança bem leve, né? Eu acho que eu entrevisto bastante gente, participo de bastante processo seletivo, e acho que os profissionais acabam priorizando o skill das pessoas, né? A habilidade das pessoas, a experiência das pessoas no currículo, e esquecem, né, do brilho no olho, do sorriso, da empatia, da vontade daquela pessoa
de trabalhar. Então eu acho que a gente está num processo, a gente está vendo agora ao vivo esse processo evolutivo acontecendo. Muita empresa aqui no Brasil já mudou, né? Algumas estão mudando, mas são, né, acho que heranças aí históricas da nossa cultura. Sim. No caso, você acredita que existe um caminho para uma empresa contratar apenas baseado nas características da pessoa, ou isso ainda seria uma utopia? Olha, é complexo, acho que não dá para generalizar, né? Mas eu acredito que tem alguns tipos de negócios e empresas que sim, né? Dependendo da atividade, dependendo do que aquela pessoa vai fazer, eu acredito que sim. Tipo, ela fornecer um treinamento, né? Sim, depende do que você vai fazer, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vendia CD em show, né? Passava um cara, olha a água, aí passava outro cara, olha a cerveja, aí passava, olha o CD do Só Pra Contrariar, olha aí. Legal. Então, assim, que habilidade que precisa ter uma pessoa para vender CD entre 70 mil pessoas no estádio de futebol, né? Ser cara de pau, ter vontade e, né, conseguir falar um pouco alto, enfim, né, você entende, depende muito do que a pessoa, para que essa pessoa precisa de faculdade, né, para que ela precisa saber ali, manejar um Excel, enfim, né, então depende muito qual é o tipo de trabalho, né, qual é o tipo de atividade que a pessoa vai desempenhar, e aí às vezes você tem a pessoa muito boa naquilo ali, né. Bacana. E Giba, e agora eu vou entrar mais numa parte mais operacional, assim, de empresa, e aí o Marlon falando, né, dessa questão de como você trata seus funcionários e essa questão toda. E em relação a isso, você tratar bem os seus funcionários e numa realidade onde existe tanta cobrança de metas a se bater, como é que é feito isso? Assim, como é que você vê essas cobranças? Como é que você lida com essas situações com seus funcionários? Eu entendo que metas fazem parte de qualquer negócio, né? Eu trabalho com um monte de ONG e todas as ONGs que eu trabalho têm metas, têm indicadores de performance, enfim, tem um plano para saber onde vai chegar, como quer chegar, enfim, faz parte do mundo. Hoje, não só de negócios, mas até em vida pessoal, né? As pessoas têm as suas... E eu acho que tudo na vida é como você fala, né? É como você fala, né? Então, eu posso te dar um feedback que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te magoar, que vai te derrubar. E eu posso te dar um feedback verdadeiro, genuíno, gentil, sincero, que vai te levantar, né? Que apesar de repente, eu criticar alguns pontos de uma atitude ou de uma gestão que você fez, isso é uma crítica, né? Aquilo ali te faz melhorar, te faz entender, te faz enxergar, né? Então, tudo vai da forma como a conversa é feita, né? Então, acho que tem que cobrar, tem que ter meta, tem que ir atrás, enfim, mas a forma como isso é feito tem que ser feito de uma forma humana, né? Durante muito tempo as empresas esqueceram isso e estavam fazendo as coisas por uma forma muito mecânica, muito robótica, né? E mudou muito, né? A gente vê que as empresas hoje têm essa preocupação de gestão de pessoas. Eu observo isso também, que isso avançou muito nas empresas, né? Mudou muito, avançou muito e é engraçado, né? Assim, eu sou assim desde 2004, né? Que eu tenho negócios, né? Antes eu era funcionário, mas eu sou assim desde sempre, né? E aí hoje, né? Hoje fala, né? A mídia gourmet, né? A questão humanizada, né? Ser um líder, você não é o chefe, você é o líder. Você tem que ser humano, né? Você tem que não sei o quê. E aí é muito louco, né? São ciclos que a gente está vivendo e agora, de repente, depois de falarem tanto de software, tanto falarem de hardware, resolveram falar do ser humano, né? E o ser humano, na verdade, que é o protagonista, né? A transformação digital, né? O que é a transformação digital? Né? Pô, é o ser humano usando a tecnologia para fazer as coisas de formas diferentes. Então, sempre o ser humano está protagonizando tudo o que acontece no mundo. Perfeito. Caramba. Perfeito. Ô, Giba, você que é um cara assim que eu conheci, né? A partir de uma perspectiva muito engraçada numa sala do Zoom, eu queria perguntar em relação a exatamente isso, né? Você sendo um cara tão, assim, gente boa, carismática e tal, isso, muita gente tem essa preocupação de, às vezes, não querer ser muito brincalhão, porque não vai ser muito levado a sério e tal. Como é que você equilibra isso? Cara,
a minha tese sobre equilíbrio é o seguinte, Marlon, equilíbrio é uma busca infinita, né, cara? Você nunca encontra, né, cara? Você tá sempre mais ou menos perto daquilo que você gostaria, e isso muda a todo tempo, né? Então, né, eu era solteiro, daí minha vida tinha um equilíbrio, daí eu casei, eu tive que mudar radicalmente aquele equilíbrio que eu tinha encontrado, daí eu encontrei o equilíbrio no meu casamento, daí eu tive filho, eu tive que encontrar um novo equilíbrio no meu casamento, né? Com a minha filha, com a minha segunda filha. Aí eu abri uma história no México, eu tive que encontrar um outro equilíbrio. Então, todo o tempo a vida vai mudando, né? A vida é dinâmica e os valores, as suas coisas vão mudando. Você tem novas necessidades, né? Então, o que eu vi é o seguinte, né? Não importa o que eu faça, onde eu esteja, depois dos 30 e poucos anos, eu priorizei ser eu. Então, eu sou do meu jeito. Tipo, foda-se as consultorias, foda-se o que o mercado fala, foda-se o que as pessoas pensam. Eu sou do meu jeito, né? Então, tem gente que... Por exemplo, cara, eu perco seguidor nas redes sociais toda semana. Toda semana eu perco. Todo mundo cresce as redes. Eu diminuo as redes, né? Porque a pessoa me vê numa palestra, me vê num evento, me vê numa coisa, me rotula, empresário de sucesso, tem milhões, tem X mil funcionários. Bom, e vai me seguir, ela vai lá me seguir, tá eu pedindo dinheiro para um menino carente lá de São Luís, né? Puta negócio mala, né? O mala do social, né? Aí tô eu lá postando uma barraca que eu fiz para minha filha, né? Então a pessoa não encontra aquele conteúdo que ela criou uma expectativa que ia ter. E eu não me importo, eu não falei para ela que eu ia dar esse conteúdo, né? Minha rede é minha rede, minha vida pessoal. Eu posto lá o que eu tenho vontade. Quando eu tenho vontade, eu não posto por like, eu posto porque eu gosto. Então, eu acho que é isso, velho, assim, né? Eu tô afim de falar com pessoas, eu vou e abro um calendar e aí falo com um monte de gente, né? Não tô mais afim, eu fecho. Vocês me convidaram para falar, eu tinha agenda, vim falar com o maior prazer, às vezes não dá, fico 3 meses sem falar. E aí é isso, assim, sabe? Um dia de cada vez, sem muito história, sem muito plano, sem muito, sabe? Faço isso, faço aquilo, leio 13 livros, vejo 28, não gosto de nada disso. Respeito todo mundo, mas não é minha vida. Que bacana, cara. E assim, eu tava conversando com um amigo, você é um cara que tem bastante referência você falou do Jordão, né? E aí eu conversando com o Pedro, amigo nosso, e ele já foi até entrevistado aqui pela gente, e eu falei, hoje a gente vai entrevistar o Giba, fica ligada. E ele, pô, que legal. Aí eu falei assim, me fala aí alguma coisa do Giba, porque você já foi na palestra dele ao vivo. Aí ele, pô, o Giba é um cara muito fera. Se você puder, pergunta para ele como ele faz para ser tão calmo e liderar tão bem. Parece que ele está sempre passando por períodos... Parece que não tem problema a vida dele. Tipo assim, ele falando assim que ele te admira por isso, entendeu, Giba? Porque ele sabe que existem problemas a vida inteira, que você está sempre enfrentando problemas sérios e graves, e mesmo assim você está sempre muito sereno. Então postura, passa a receita, né? Aí, já que você não gosta de falar de você é você mesmo, então meio que você já deu a resposta, mas se puder caprichar aí, manda ver. Essa parada, ela é muito louca, né? Pelo seguinte, né? As coisas assim, eu vou lá no... Ricardo Jordão é um cara incrível, um cara fantástico, ele que me convidou para dar a primeira palestra, que me abriu aí um outro mundo que eu não enxergava, né? Enfim, e eu tô lá no Epicentro desde 2015, eu também tô nos cursos dele de vendas, né? O vendedor Rainmaker, sempre que ele me convida eu vou com todo prazer. E aí eu tive contato aí com centenas, milhares de empreendedores nesse período todo, né? Eu ouço coisas, Flávia, muito loucas, né? Sobre esse estereótipo de você ser um empresário que conseguiu alcançar algum sucesso, né? Então, tô lá com os caras conversando, enfim, daí os caras falam, porra, não acredito, ele fala palavrão, né? Primeira parada. Porra, não acredito, cara, o cara tá com uma calça e uma camiseta da Renner de R$39,90, não acredito. Aí, nem o Marlon, porra, 3 da manhã o cara tá aqui com a gente, né? E aí, cara, não é essa separação, né? O topo da pirâmide, pá. É que a gente veio de uma cultura, existia isso, né? Enfim. Mas o mundo tá mudando muito. Então, assim, eu gosto de ser da galera, eu gosto de falar com todo mundo, eu gosto de ser eu mesmo. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade sobre isso, porque quando uma pessoa me vê com sucesso, com a grana que eu tenho, com as empresas que eu tenho, sendo eu mesmo, eu inspiro essa pessoa a ser ela mesma também, né? Ela não ser um personagem
personagem, sabe? Estar de terno, gravata, enfim, né? Vestir um personagem. Nada contra vestir terno, gravata, não é isso, né? Mas a gente tem... eu acho que uma analogia muito boa pra gente falar são as pessoas no LinkedIn e as pessoas no Instagram, né? São pessoas diferentes, né? Enfim, né? No Instagram a pessoa é demitida, ela vai lá e reclama. Pô, me demitiram, né? No LinkedIn ela fala, não, obrigado pela experiência, encerrou. Adorei! E aí é isso, né? Então, pô, é mais fácil ser eu mesmo, né? Falo mesmo as groselhas, falo palavrão sim, falo um monte de coisa. Sou real, né? E era isso, essa parada, vida muito curta pra eu ficar vivendo uma vida que não é minha. É bom demais ouvir isso, porque eu me identifico, tá? Se você olhar a minha bio no meu Instagram, tá? Eu sou dentista, eu teria que ter uma postura, né? Assim, nossa, doutora Flávia. Cara, eu sou a pessoa mais natural do mundo, mais normal. E aí eu coloquei no finalzinho da minha bio bem assim: lifestyle é viver, porra. E tipo, se não gostar de mim assim, cara, não vem no meu consultório, entendeu? Exatamente. Me identifiquei, Giba, com você. Exatamente, é essa fita, né? E é assim, né? Pô, por que eu tô falando com vocês? Porque eu já conversei com o Marlon, rola uma conexão, pá. Se fosse gourmet, você pode ter certeza que eu falo que não ia, porque não faz sentido. Vou ficar 1h30 da minha vida falando com pessoas que eu não acredito, de uma filosofia de vida que eu não acredito, entendeu? Então é um pouco isso, sabe? É ser real, assim, enfim. Acho que tá faltando mais exemplos disso no nosso país hoje. Boa. Pois Marla, eu ia encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você me autoriza? Claro, você que manda. Assim, o Giba deixou bem claro que você, né, Giba, deixou bem claro que você tem uma pegada muito social. Eu adoro isso também. Eu já fui rotariana, então eu sei muito bem o que é fazer parte de um mundo social. Como é que você lida com essa questão de lidar com 4, você falou 4 instituições? Eu sei que isso dá um trabalho assim do cão, cara. Como é que você administra isso para dar conta de tudo isso? Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Flávia, o que eu tenho aprendido, né, desde quando eu era funcionário, enfim, né? E aí quando você vê essas pessoas que escrevem, né, fazem peça, faz filme, faz teatro, faz isso, faz aquilo, pode, né? E aí eu vejo que assim, né, você vai fazendo as coisas, você encontra espaço na sua agenda, né? Você vai otimizando as coisas, você encontra o tempo para cuidar dos negócios, para atuar com as ONGs, para ficar com os filhos, para poder ficar 1h e tanto gravando um podcast com seus amigos, enfim, você vai encontrando aquilo. E eu acho que tem uma parada também da idade, que o que a idade vai te trazendo, não só a idade, né, mas a experiência de vida, né, a sua jornada, né, vai te mostrando o que tem valor para você, e você aí vai decidindo se você dá valor para isso ou não, né, enfim. Então eu estou envolvido em coisas que eu amo fazer, né, então eu amo as minhas empresas, os meus funcionários, eu amo trabalhar para as ONGs, eu amo estar aqui compartilhando conhecimento, conteúdo, história, inspiração, de forma gratuita, né? Ninguém vai precisar nos pagar para nos ouvir, enfim, a pessoa acessa lá e ouve. Então eu consigo encontrar tempo para aquilo que eu gosto, entende? Eu acho que é isso. Nossa, bacana. Muito bacana. O Giba é um cara assim que tem uma ampla visão, né, das paradas, e tipo assim, ele não é só um empresário, ele não é só vamos dizer assim, ele não é só... Caramba, ele tem vários papéis, mas ele não deixa de ser aquele cara humilde que veio, sabe de onde veio e tal. Então, Giba, cara, a gente vai chegando aqui nos finalmente do nosso podcast. Eu vou pedir para que você deixe uma mensagem aí para quem está começando aí a trabalhar em equipe, está começando a lidar com as pessoas, quer cobrar, mas também quer ser aquele cara que ainda olha para o ser humano, e você é um cara exemplo disso. Qual é a dica que você deixaria aí como mensagem final? Pô, a dica, ela é bem simples, assim, né? Bem simples. Eu não queria falar aqui de coisas complexas, né? Porque hoje estão falando muito, né? Gourmetizou o termo empatia, né? E aí você tem, sei lá, 70% dos brasileiros, estão falando de 130 milhões de pessoas, não tem a menor ideia do que essa palavra significa, né? A gente tem
uma divisão social aqui bastante complexa, que as pessoas não entendem, né? Que a população não sabe o que é isso, enfim, não sabe o que é um monte de coisa. Mas é super simples, né? Como é que você fala com o seu funcionário para dar um elogio ou para fazer uma crítica? Como é que você orienta? Como é que você motiva, né? Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. É super simples, super simples. Não precisa de Harvard, não precisa de doutorado, nem de mestrado. Você gosta de ser maltratado? Não. Você gosta de ser criticado na frente de todo mundo? Não. Você gosta de ser humilhado? Não. Não faça isso com as pessoas. É só você se perguntar do que eu não gosto, né? E aí, quando você for falar com as pessoas que respondem para você, trate-as da forma como você gostaria de ser tratado. Com respeito, com gentileza, com ética, com educação, com transparência. Isso vai com certeza te gerar resultados fantásticos, porque a maioria das pessoas e de algumas empresas não trata dessa forma, trata de uma forma rude, trata de uma forma grossa, de uma forma não gentil, e ao invés de você aproximar o funcionário de você, você o distancia, né? Por isso que 75% das pessoas estão atualmente querendo mudar de emprego, não é por causa da empresa, é por causa do seu chefe, né? Então a dica é, seja você mesmo e faça para o seu funcionário o que você gostaria que fizessem com você. Uau. Eu falei para trazer a caneta e o papel. Se você não pegou, gente, pega agora, volta e ouve de novo. Muito bom, Giba. Parabéns. Obrigada. Nada, que isso. Meus amigos, já sabem, né? Eita, gente, eu detesto ter que anunciar nessa hora, mas estamos chegando ao final desse nosso episódio, né? O convidado aí, pô, Giba, tu é muito foda, você é um cara incrível mesmo, abriu a sua agenda aí, a gente sabe que você é super ocupado, mas mesmo assim você olha para as pessoas individualmente, você coloca todo mundo no pé de igualdade, e é o mesmo que a gente faz aqui. Aqui a gente teve convidados de vários tipos de perfis e tal, e a gente coloca todo mundo numa mesma linha, né? Então, eu quero agradecer demais por você ter estado aqui, né, conosco. E também, assim, aos nossos ouvintes lindos, a gente ama vocês. E assim, Giba, a gente sempre pede aqui no final duas coisas, para que você deixe uma mensagem final, você já deixou, né? E se você puder, aqui está buscando melhorar suas habilidades com pessoas para trabalhar em equipe, para enfrentar todas essas crises que nosso país sempre passa. E depois deixa algum contato, se você quiser, claro, né? E suas redes sociais, para quem quiser conversar com você, bater um papo, né? Onde que pode te encontrar? Claro. Beleza, Flávia. Eu acho que sobre esse momento que a gente está passando, enfim, né? Eu tenho negócios aí há quase 20 anos. Eu brinco que eu sou filho da crise, né? Filho da adversidade. O Brasil vive de ciclos e de crises. Essa na primeira que a gente passa, né, é a última, né? Agora é uma crise sanitária, mas a gente já passou muitas outras, hiperinflação, dólar, enfim, confisco, teve de tudo nesse país. E essa crise vai passar também, esse ciclo vai passar também e novas oportunidades vão surgir. Então tem que segurar firme aí, ter muita fé, ter muita perseverança para atravessar esse período. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Giba com 2 As e 2 Hs, Giba. E o LinkedIn é Giba4, Giba e o número 4. Tá? Então é só você buscar aí, que você me encontra no Instagram, no LinkedIn e também no Google, Gilberto Lopes, você me acha lá de várias formas e vários caminhos, beleza? Maravilha! Isso! Vai lá, Marlon! Eu me amarro nesse isso, que a Flávia, é muito engraçado. Pessoal, vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast, você sabe que a gente tem não só esse episódio com o Giba, né? A gente tem vários episódios, e eu vejo que às vezes as pessoas escutam um ou escutam outro. Gente, a gente tem 13 episódios já, esse aqui está sendo o 14º, tá? Então eu deixo aí um pedido para vocês ouvirem os episódios anteriores. E Giba, não sei se você sabe, né? A gente tem um cara aqui para encerrar o nosso podcast, porque a gente nunca consegue encerrar, né? A gente fica naquela, caramba, vamos falar mais um pouquinho, não sei o quê. Aí veio o Mickey, que é o cara que fecha o portão mesmo, entendeu? Então não estranha não, que é do programa mesmo, tá? Beleza, o Mickey. Então vamos chegar aí, pessoal, belezinha, tá ligado? Então, tudo isso aí, pessoal, é isso aí.
tudo que a gente fez aqui é com o maior carinho, maior respeito a vocês, mas, cara, vamos terminando por aqui. Se inscreva aí nessa bagaça aí, aperta o botão de curtir e principalmente, porra, compartilha aí, cara, porra, porque alguém que você conhece, tá ligado? Pode ter certeza que tá precisando desse podcast e de todos os que já participaram aí, né, cara? Pô, com todo respeito, dá essa moral aí, valeu? Então, pessoal, eu venho depois do Mickey. Um beijão no coração de vocês. Mandem bala, mas depois escovem os dentes, tá ok? Valeu, Giba! Valeu, Flávio! Valeu, Giba! Valeu. Tchau.